Para compreendermos então melhor essa relação aí da justiça no perdão, vamos começar a nossa reflexão buscando compreender o que é o perdão. O perdão, ele é um ato onde o ofendido libera o ofensor de pagar por sua culpa. De uma forma simples, o perdão é isso. Entretanto, é necessário reconhecermos que o ofendido, ao liberar o ofensor, assume o prejuízo da culpa cometida pelo ofensor. Nós vemos isso na cruz. Jesus, para apaziguar a ira de Deus contra nós, pecadores, morreu por nossos pecados. A ira de Deus, ela era proveniente do desejo profundo de Deus por justiça, porque Deus é justo e reto. O perdão não anulou a necessidade da justiça. Por isso Jesus morreu na cruz, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, conforme nós podemos ver em Romanos capítulo 13, no verso 21 ao 26, diz assim, olha: mas agora se manifestou uma justiça, que provém de Deus, independente de lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós lemos que Deus sacrificou o seu filho, o único filho, que era justo, por causa dos nossos pecados. E ele fez isso porque era necessário que ele fizesse justiça. Hoje pela manhã nós falamos disso. Deus, sendo justo e reto, ele não poderia simplesmente olhar para nós pecadores e dizer: olha, está perdoado, de boa, vamos tocar a vida, vamos continuar assim. Não, havia uma necessidade agora dele apaziguar a ira dentro de si, que clamava pela justiça. Como nós quebramos a lei do pecado, e a lei do pecado está escrito também em Romanos: o salário do pecado é a morte, nós deveríamos morrer. Então Deus nos perdoou, mas precisava acertar as contas. Então ele sacrifica o filho para morrer a nossa morte, e a justiça se estabelece, e assim Deus é justo e reto. Mas se a gente parar um pouquinho, olhar e pensar: poxa, era justo Jesus morrer por nós? Afinal de contas, não foi ele que pecou, fomos nós. Foi você, fui eu. Pecamos todos lá em Adão, e pecamos, né, continuamente em nossas vidas. Por isso que nós temos às vezes uma dificuldade com essa questão do perdão, porque parece que é injusto. Afinal de contas, eu que deveria sofrer ali, não ele. Mas ele se colocou no meu lugar, e nós vamos entender isso. Por que para Deus isso é justo? Mas eu vou mexer com algumas coisinhas antes, para a gente pensar aqui. Nós
os ofensores, tivemos a culpa retirada, gratuitamente. Nós fomos perdoados, mas Jesus, Ele assumiu o prejuízo de nossos pecados. Ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago, que eu e você deveríamos ter pago. Ele satisfez a justiça requerida pelo Pai. Nele fomos justificados. O ofendido, próprio Deus, pelas nossas transgressões, pagou o preço exigido pela justiça na pessoa do Filho. O mesmo se dá em nossas vidas, quando perdoamos os nossos ofensores. Assumimos os prejuízos de seus danos contra nós. A extensão desse prejuízo varia, de acordo com a dimensão da vida que foi afetada pelo ofensor. Por exemplo, se o prejuízo é somente financeiro, o ofendido irá assumir esse prejuízo financeiro. Então, quando ele declara que aquele que lhe causou um prejuízo financeiro está perdoado, ele libera esta pessoa de restituí-lo, de pagar a ele aquele dano financeiro. Dessa forma, ele assume este prejuízo. E assim a justiça, ela é satisfeita aos olhos de Deus. O ofendido pagará em vida o preço dos danos financeiros que lhe foi causado. Porventura, alguém lhe rouba R$1.000. Aí essa pessoa se arrepende, ou você descobre, e você vai falar com ela, e aí ela diz para você: me perdoa, eu furtei esse dinheiro de você, eu fiz isso por alguma razão, eu devia para um agiota, no desespero eu fiz isso, mas eu não tenho um dinheiro para te restituir. Eu roubei e fiz, porque eu não tinha mesmo, eu estava desesperado. E aí você diz para ela assim: eu te perdoo, irmão, vai em paz. Mas os R$1.000 você tem que assumir como prejuízo. E não importa. Ou mesmo poderia ser, por exemplo, se pegasse o seu carro emprestado e batesse o seu carro e chegasse para você e falasse: eu não tenho como consertar esse carro, eu não tenho como. E você diz: vai em paz, eu te perdoo. Mas não é porque você perdoou que o carro, fica novinho de novo, né? Você vai ter que levar ele lá para uma oficina, você vai gastar, você vai assumir o prejuízo. O perdão é você liberar o outro daquele dano que ele causou, mas você assume esse prejuízo. Foi o que Deus fez por nós. Ele nos perdoou, mas Ele teve que fazer a justiça ser paga. Ele assumiu o prejuízo e Jesus, então, foi moído na cruz por mim e por você. Nós estamos falando aqui de um dano na vida financeira. Mas, digamos que esse prejuízo fosse na vida moral, não financeiro. Vamos pensar que uma pessoa saiu falando mal de você por aí, denegriu a tua imagem, a tua moral, falou em tudo que era lugar, colocou lá no TikTok. Você ficou furioso ou furiosa, né? E aí você vai atrás da pessoa. E quando você conversa, aquela pessoa reconhece que fiz besteira. Aí ela diz para você assim: me perdoa. Você dá um suspiro: eu te perdoo. Mas e agora? Já espalhou, o TikTok já espalhou. Você vai ter que assumir o dano moral que foi causado contra a sua imagem, contra a sua pessoa. Mas você perdoou. Aquela pessoa está liberada desta culpa, porque você a perdoou.
E aqui não é uma questão agora financeira, ela é moral, mas o princípio é o mesmo. Você assume esse dano agora moral. Talvez você vai sair em algum lugar e as pessoas vão ficar te julgando a partir daquilo que foi feito. Mas você fala, glória a Deus por aquela bendita irmãzinha que falou de mim, abençoa ela, Senhor, eu já perdoei e sigo a vida. E sigo a vida. Às vezes o dano pode ser irreparável, como nós falamos até hoje pela manhã. Imagina alguém que por alguma razão venha tirar a vida de um seu filho, da sua filha, ou venha violentar sua filha fisicamente, sexualmente, seu filho. Isso não tem como ser reparado. E aí você se depara com essa pessoa. E essa pessoa chega para você e fala, eu me arrependi. Me perdoa ter tirado a vida do seu filho, da sua filha. E você vai olhar para ela e dizer, eu te perdoo. Você está liberando ela da culpa do sangue derramado do seu filho e da sua filha. Mas ela não tem mais como restituir você. E é isso que é o perdão. O perdão se dá quando não existe restituição, como a pessoa não tem poder para restituir. Então era o caso que eu falei do financeiro, ela não tinha poder para te restituir R$1.000. É o caso que eu falei da moral, ela não tem poder para restituir sua moral novamente. Ela não tem poder agora para restituir seu filho, a sua filha. Você vai ter que lidar com essa dor, com essa angústia. Você a perdoou, mas quem vai assumir o dano daquilo que foi causado é você. E você vai ter que lidar com isso. Se for necessário ir no psicólogo. Mas você perdoou, aquela pessoa está liberada. E é por isso que muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade, mas parece tão injusto. Poxa vida, a pessoa está liberada, acertou a vida dela, mas eu fico com a dor que Jesus fez por você, por mim. Nós somos liberados da condenação eterna, da ira do Pai, mas Ele assumiu naquela cruz, seu corpo foi violentado com aquelas chibatadas, cortado, seu corpo foi perfurado, Ele foi zombado, humilhado, cuspiram nele, esbofetearam, Ele assumiu tudo, todo o prejuízo dos nossos danos, para que nós pudéssemos entrar na graça do Pai. Perdão é isso. E aí você então tem que aprender que você precisa assumir prejuízos. Com relação à moral, atualmente a nossa legislação, ela prevê casos, de restituição financeira, quando a moral de alguém é denigrida. E haja, provas concretas que aquela pessoa denegriu sua imagem, falando falsamente de você. Muitos casos na justiça hoje, por isso. Entretanto, o ensino bíblico é que nós cristãos, nós não levemos ao tribunal comum os problemas entre nós. Que a gente possa sim resolver entre nós os nossos problemas, seja por meio da restituição ou do perdão. E eu quero que você entenda uma coisa, restituir algo é diferente do perdão. O perdão, ele é dado quando não existe restituição. Então, se um indivíduo furtou de você R$1.000, ele é culpado porque ele furtou de você R$1.000. Aí você chega até ele e você o repreende, ele se arrepende e ele vai lá e restitui para você R$1.000, você não perdoou. Ele foi desculpado, isto é, a culpa foi retirada. Por quê? Porque ele restituiu. Então, não é um ato seu de perdão.
Isso é um ato que a gente chama de desculpa. A gente confunde muita desculpa com perdão. E a gente fala isso comumente por aí. Você me perdoa, você está desculpado. São coisas diferentes. Perdão foi o que Cristo nos ensinou na cruz. Quando as pessoas não têm como te restituir, você perdoa. E você então libera ela daquela culpa. Acabou. Agora, quando a pessoa pode te restituir, então ela vem e restitui a você. Ela tira dela a culpa, porque ela devolveu aquilo que ela tomou. Então ela não tem mais culpa. Ela acertou a situação dela. A Bíblia ensina isso para nós. Então quando a gente olha dessa forma, por isso que eu disse, parece que o perdão não é justo. Afinal de contas, o ofendido tem que assumir todo o prejuízo sempre, né? Parece que não é justo. Eu devo lembrar sempre a você que Cristo fez isso por nós, na cruz. E Ele nos chama a fazer o mesmo que Ele, pelos outros. Deus, Ele é justo. Ele não iria nos pedir para perdoar aos outros se não fosse justo perdoar. O perdão não é uma opção para nós cristãos. Não é uma questão de sentir. Você já ouviu isso, alguém falar para você? Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar. Não existe isso no cristianismo. Primeiro porque se você faz alguma coisa a partir do seu sentimento, você já está pecando, porque você tem que obedecer a Deus e à vontade dEle, e não os seus sentimentos, a sua vontade. Você precisa morrer na cruz. Ah, eu não sinto vontade. Não. Eu vou perdoar. Por quê? Porque Jesus me ordenou a perdoar. E é interessante essa coisa do perdão, porque Pedro, quando Jesus fala para ele a respeito disso, eles estão ali caminhando, e aí Jesus fala que deveria perdoar, Pedro pergunta, mas até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele está falando de um dia, hein? No dia. Aí Jesus fala para ele assim, até 7 vezes. Você já imaginou o irmão pecar com você 7 vezes no mesmo dia, meu? E aí Jesus diz, se ele se arrepender, você deve perdoá-lo todas as vezes. Todas as vezes. E aí depois Jesus vai mais longe. Aí Jesus fala assim, olha, 7 vezes não. 490, se a gente fizer a conta, né? 70 vezes 7. Você vai ter que pegar uma agendinha, né? O que ele está querendo dizer, na verdade, é que você tem que sempre perdoar. Não é uma questão de contagem, contabilidade. Sempre perdoar.